Quero chamar a sua atenção, porque nós estamos reunidos aqui na Igreja da Graça de Deus, e nós podemos estar reunidos em nome de Jesus. Podemos estar reunidos na igreja e em nome de Jesus, que é muito melhor. Aí você aqui, você que está em qualquer lugar do mundo, você pode se reunir, quer dizer, entre nós temos que ter um acordo, esse em nome de Cristo, para buscar a presença de Deus. Se isto acontece, Jesus disse muito claramente que onde 2 ou 3 se reunisse em nome deles, no meio deles ele estaria. Então vamos nos reunir nesse mesmo propósito, não importa quem você seja, não importa de onde é que você vem, o que é que você tem crido, o que importa é o que você vai crer naquilo que Deus falará ao seu coração. Essa é a diferença. Não é o tempo na igreja que faz a pessoa ser abençoada. Jesus, quando curou aquele servo do centurião, ele disse que muitos viriam do ocidente, do oriente, e assumiriam lugar à mesa, enquanto os filhos do reino seriam lançados fora. Por quê? Porque esses viriam para assumir a palavra de Deus, e aqueles estavam só religiosamente. Então hoje é dia de bênçãos. Deus me trouxe aqui, trouxe você para nos abençoar. Estamos fazendo um estudo sobre a pessoa que se inclina para a direita ou para a esquerda, que sai da palavra de Deus, e a inclinação é do coração. Se a pessoa faz isso, ela perde a bênção de Deus, ela se deixa usar pelo inimigo, e aí as coisas não irão bem para ela. Temos exemplo na Bíblia de pessoas que foram chamadas por Deus, foram ungidas por Deus, eram usadas por Deus e deram em nada, porque com o tempo, ao invés de só continuarem firmes na palavra de Deus, se envolveram com outras coisas e se inclinaram por um lado ou para o outro, e Deus não pôde fazer nada. Isso foi colocado na Bíblia como ilustração, advertência, como exemplo para nós, para que nós não caiamos nesse erro. Vamos primeiro para Josué 1:7, que onde eu estou baseando os nossos estudos esses dias. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ali, quando foi escrito esse livro, Deus fez essa declaração, ainda não era o ministério que nós conhecemos hoje do Espírito Santo. No Velho Testamento, se crê que era o Pai que lidava com as pessoas. No Novo Testamento era o Filho. E depois que Jesus ressuscitou e enviou o Espírito Santo, a igreja cristã é dirigida pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo. Eles teriam de fazer tudo que Moisés havia escrito. Hoje nós temos que fazer tudo que o Espírito Santo, pela palavra, não fora dela, fala ao nosso coração. Deus não dá nenhuma direção a quem quer que seja fora daquilo que está escrito. Se alguém anda ouvindo vozes aí, achando que é Jesus, que é o Espírito Santo, pode sair fora disso, que isso é furado. Deus fala pela palavra. Ô missionário Soares, onde é que está escrito isso? Vamos para Hebreus capítulo 1, versículo 1. Ponha no seu coração, não tem esse negócio que tem uma pessoa muito abençoada que está ouvindo de Deus transmitindo para você. Isso é doutrina antibíblica. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz da seguinte maneira: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos
nesses últimos dias pelo Filho. Veja que o verbo está no passado. A nós falou-nos, não é a nós falará. Para aparecer um aí chamado Jesus e começar então a dar doutrina. Não, nada disso. A palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, você escuta a pregação, o Espírito de Deus lhe abre o entendimento e você entende a palavra. Aquilo é a voz de Deus para você. Nesta voz, nesta revelação, você deve permanecer. Desde o dia, isso aqui estou repetindo que eu falei em outros programas, essa parte. Desde o primeiro dia que você ouviu o Evangelho, você sentiu o que Deus queria de você. Isso acontece com 100% das pessoas. Algumas porque estão em pecado, interesses escusos e estranhos à santidade, não aceitam, mas elas sabem que Deus falou. E isso que Deus fala ao nosso coração é o que vamos dar contas no dia do juízo. Se a palavra lhe mostrou que uma prática sua é pecado, imediatamente pare com essa prática, peça perdão e mude-se completamente, porque Deus vai lhe cobrar isso no dia do juízo. E você vai ter problemas porque não se assumiu na palavra de Deus. Mas missionário, quer dizer que Deus nunca muda? Não, Ele vai ampliando, Ele vai aumentando. Cada vez que você escuta a pregação, cada vez que você lê a Bíblia, a mensagem se clareia mais para você. Aqui então nós temos que Deus orientando, lá no Josué, aqui é o povo de Deus, Josué e o povo, e hoje para nós, não se inclinasse nem para a direita, aí eu posso falar para o fanatismo, para as coisas religiosas, e nem para a esquerda, para as coisas racionais e as coisas pecaminosas. Tem gente que se inclina e perde muito. Vamos para o primeiro livro de Samuel e vamos ver aqui o que fez o rei Saul. Eu disse que existem pessoas que são chamadas por Deus, são ungidas por Deus, são usadas pelo Senhor, mas depois, com o tempo, elas perdem essas bênçãos. Saul era um homem que não procurou ser rei. Quando Israel pediu um rei, Deus então escolheu Saul. Que privilégio! Ele na verdade fugiu da escolha. O profeta Samuel teve que encontrá-lo. Depois você pode ler os capítulos anteriores, que são muito lindos. A chamada de Saul é bonita. E Saul foi colocado como rei e ali reinou 40 anos. Era um rei exemplar. Mas dentro do coração dele, ele não era completamente fiel ao que Deus deu para ele. Se você não é uma pessoa que respeita a palavra de Deus, fiel àquilo que Deus fala, ore para Deus lhe ajudar a ser, para você se consertar, porque o inimigo está agindo na sua vida. E se continuar assim, mais cedo ou mais tarde, ele vai tomar o controle. É preciso que você mesmo avalie. Não, eu não dou atenção devida à palavra de Deus. Deus, me ajude. O Saul começou a ter problemas sérios. No capítulo de número 13, Israel estava concentrado sob o comando de Saul para guerrear contra os filisteus. O Saul mandou buscar o profeta Samuel, e o Samuel marcou dia e hora para vir, para poder abençoar o povo de Israel, para que eles vencessem os filisteus. Mas só que o Samuel teve algum problema que nós não sabemos o que foi. Ou então foi até direção de Deus, e ele se atrasou. Mas não atrasou horas, não, atrasou-se dias. No capítulo 13,
no versículo de número 6, para resumir aqui. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gigal, todo o povo veio atrás dele, tremendo. Então era uma coisa séria. O profeta demorando para dar bênção, os filisteus ameaçando, o povo começou a fugir, a se esconder, o Saul ficou angustiado. E cadê o Samuel? Um dia não veio. Nasceu o segundo dia, esperou o dia todo, veio à noite, o Samuel não vinha. E ele começou a ficar desesperado. E isso é lição para nós, hein? Às vezes Deus nos deixa aparentemente sozinhos, e nós ficamos apertados, mas não vem uma resposta, não vem ajuda. O que eu vou fazer? Terceiro dia a mesma coisa, quarto, quinto, Saul não está aguentando mais. Está no versículo agora 8 do capítulo 13. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se espalhava dele. O Saul ficou doido, pessoal, porque o povo agora, como é que ele ia guerrear contra os filisteus? Cada um estava se mandando. Uns atravessaram o Jordão, foram para Gade, foram para Gileade, outros foram para as cavernas, outros para as fortificações. Não estava tendo controle da turma. E o profeta não vinha. Que provação. Às vezes Deus dá uma provação, pessoal. Não sei o que Samuel estava fazendo. Eu estou me lembrando agora de um caso. Tem uns 20 anos, 15, 20 anos. Eu marquei uma reunião aqui numa cidade do estado de São Paulo, chamada Fernandópolis. E eu não pude ir. Aconteceu uma coisa no escritório, não deu para eu viajar aquela semana. E eu fiquei chateado. 15 dias depois eu marquei de volta, só para poder cumprir o compromisso. Mesma cidade, mesmos locais. Quando eu estou lá, era um cinema que nós tínhamos alugado. Quando eu estou lá, uma senhora ficou em pé. Ô senhor missionário, como é que fica? O senhor marca de vir e a gente vem e o senhor não vem. Não sei se ela era irmã do Saul, mas estava desesperada. Aí Deus me deu uma palavra de sabedoria. Foi: e como é que fica? Quando eu marco de vir, venho e a senhora não vem. Se ela também pode faltar, eu também posso. Aí ela sentou-se na hora. Mas o Saul aqui estava demais, pessoal. 7 dias o povo saindo. Ele, meu Deus, devia ter orado bastante. Deus manda Samuel. Igual você faz. Manda o ônibus, Deus, não dá. Manda o táxi, para essa chuva. E Deus não tinha resposta, Samuel não vinha. E o Saul então resolveu tomar uma posição. Ele se inclinou o coração para o desespero, que é nada mais, nada menos do que uma rebeldia. Ele tinha de esperar. Então disse Saul, versículo 9: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Olha que coisa terrível. 7 dias esperando, o homem não vem. Ele decide então assumir o lugar do profeta. Vai lá, faz a oferenda. Acabou de oferecer. Chegou o profeta. Oh profeta, que bom que o senhor veio, aleluia, até que enfim, o Senhor seja louvado. Sei lá como é que ele o saudou. Versículo 11: então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim. É verdade isso. E tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei.
e forcei-me e ofereci o holocausto. Aparentemente coisa normal, pessoal. Porque se não veio o sacerdote, uma pessoa assume a posição dele. Não. Quem mandou? Espera pelo Senhor. Mas missionário, espera pelo Senhor. Mas espera pelo Senhor. Pode ser uma aprovação. Mas eu fui 3 vezes lá e não fui recebido. Talvez tinha que ir 4, 5, 6, 7. Eu já orei, Deus não me responde, eu estou desesperado. O senhor não entende, missionário. Nós moças, depois de 40 anos, não podemos mais engravidar. Então tem que casar agora, Deus não responde casar com qualquer um. Abre os olhos. Espera pelo Senhor. Não se aflija. Não tome a decisão errada. Mas missionário é da nossa natureza. Pergunta a Deus o que está acontecendo. Saul aparentemente tinha toda a razão. O Senhor marcou, eu esperei 7 dias. Não veio. O povo estava fugindo. Os inimigos reunidos. E ele não falou, mas ele podia ter cantado. E eu tremendo de medo. Então eu disse, eu vou oferecer o holocausto, resolvo tudo e parto para a batalha. E quando ele acabou de fazer, o homem chegou. Ele fez certo? Samuel disse que não. Veja o versículo 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, bobamente. Poxa, mas é maldade, missionário. 7 dias o homem não veio e ainda era agir nécio? Era agir. Mas ele tinha marcado. Mas Deus pode mudar os planos, pode segurar, dando uma aprovação. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Coisa séria, pessoal. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul, você perdeu. Era uma prova. João, você perdeu. Antônio, você perdeu. Ah, missionário, mas eu não aguentei. Eu então tomei essa decisão. Decisão errada. A obra de Deus tem liderança. Se Deus não responde, é porque está faltando alguns ingredientes ali. Lembra daqueles 2 cegos que seguiram Jesus, Mateus 9, 27, clamando, Jesus não respondia a palavra para eles? Jesus só respondeu quando entraram em casa. Por que Jesus não respondeu? Porque no início da caminhada a fé deles era 0, fé 0 recebe 0. Eu fui na igreja 7 vezes, Deus não me curou, não volto mais. E vai para onde? Uma vez Jesus fez um discurso de ensinamento tão forte, que até os discípulos foram embora, só ficaram ali os mais chegados. E Jesus disse para eles: e vocês não vão embora? Ele disse: para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Bem que a gente queria, Senhor, mas não tem jeito. Sair do Senhor, nós vamos ser destruídos. A coisa foi tão séria que a vontade de ir embora. Mas para onde? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Só Jesus tem solução, pessoal. Só Jesus tem a resposta. Não adianta enfrentar Deus. Não, se o senhor não fizer, eu não volto mais na igreja. O problema é seu, você vai para o inferno. Vai brigar com Deus? Deus é Pai, Ele é amor. Não há condições. Era preciso alguma coisa, era uma lição. Saul ia crescer naquele momento. Mas Saul se desesperou. Tomou uma posição. Missão, eu peguei um advogado, entrei logo com ação. Entrou errado. Eu desisti. Não pode jogar toalha. Samuel disse assim pelo Senhor: porque não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Você sabe o que Deus pede de você. Desde o primeiro dia que você ouviu o Evangelho, você sabe que Deus está cobrando de você, que você não deve andar no erro,
que você não deve destruir o seu corpo com cigarro, com bebida, com droga, com prostituição, que você não deve ser desonesto, você deve amar o seu próximo, você deve ser uma pessoa de respeito, e não uma pessoa que deixa se usar por quem quer que seja. Não, coisa direita, e você faz porque você é mau. Você não tem respeito pela palavra. Se você respeitasse, não, eu não vou fazer isso. Mas missionário, eu não aguento. Saul aparentemente tinha tudo para fazer aquilo. Amigos, os soldados estavam fugindo, estavam escapando da mão dele. Os inimigos estavam reunidos. O Samuel estava atrasado, 7 dias ele esperou, mas não, quando ia terminar o 7, ele chegaria. E se tivesse que esperar mais 7? Deus é responsável. Enquanto a sua confiança não for total no Senhor, Ele não pode operar. Tem de acreditar mesmo naquilo que Ele tem falado ao seu coração. Hoje você não quer dar conta disso, no dia do juízo vai dar. Ele disse: toda palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, antes fará aquilo para o que eu a destinei. Ele mandou aquela palavra para ela produzir em você. Não, mas a minha família não é dessa religião, é que o meu marido pensa assim, é que eu acho. Você não tem que achar nada, você tem que fazer o que Deus está falando. Aqui está a felicidade, aqui está a resposta que você precisa, aqui está tudo que Deus tem para dar para você. Saul, por que você fez isso? Você agiu neciamente, você é um tolo, é um bobo. Se você tivesse permanecido na palavra, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Deus quer confirmar a unção que Ele deu para você para sempre. Ele tem o direito de provar. Passe pela aprovação, meu irmão, de cabeça erguida. Eu não vou desistir, Pai. Eu não vou me comprometer com o mal. Eu não vou me vender para o diabo. Só pode me matar, mas da tua presença eu não saio. Verdade, tem que ser desse jeito. Ele se inclinou para o desespero. Você não tem que inclinar-se para o desespero. Você não tem que inclinar para nenhuma ação do inimigo. Na hora que você se inclina, você sai da presença de Deus e o diabo age em você. Quando o diabo age, já falei nos cultos anteriores, a pessoa que é influenciada pelo maligno é igual uma pessoa que usa drogas. Pessoa que usa drogas faria um bem muito grande se nunca dirigisse um automóvel, que pode provocar acidentes sérios, se nunca pilotasse um avião, se nunca fizesse uma cirurgia, consultasse uma pessoa, se nunca sentasse no tribunal para julgar ou para defender, porque ele não tem razão, ele não tem raciocínio perfeito. Ele é uma pessoa que está fora da circulação, fora da verdade, da razão. Ele fala, toma posições que não são verídicas, e numa hora ele pode causar um prejuízo, destruir vidas. Pessoa não pode, quem usa droga sequer pode fazer negócios. Ele não tem domínio completo, ele não está vendo como deveria ver. A pessoa que é influenciada pelo demônio é a mesma coisa. Ele não pode ocupar o púlpito para dirigir uma congregação. Ele não pode chefiar uma empresa, ele vai levar à falência. Deus, eu preciso me consertar contigo. Faz falcatruas e acha a coisa mais normal da vida. Não pode. Se todo mundo submetesse a palavra de Deus, as cadeias podiam ser abertas para se transformar em escolas. Tudo nesse mundo seria maravilha. Hoje não, a gente está andando na rua com medo de quem está do lado da gente, tudo. Só tem coisa errada porque o pessoal não respeita a palavra de Deus. Estão agindo segundo pensam e não segundo a palavra. Saul, você foi nécio, foi tolo, você perdeu a confirmação de Deus. Ô Gilberto, não perca a confirmação de Deus. Suzana, não perca. Deus quer confirmar a sua bênção para sempre. Quer fazer de você uma pessoa feliz. 2 capítulos depois, outra história desse Saul. Samuel chega e diz: Saul,
Você está lembrando dos amalequitas? Quando Israel vinha do deserto para Canaã, eles agiram de uma maneira traiçoeira, foram por detrás do arraial e começaram a atacar o povo, covardemente. Deus disse que um dia lembraria do pecado de Amaleque. Estou lembrado, pois você é o rei agora e Deus está lhe dando uma missão. Pode falar, Samuel. Ele está mandando você destruir todo o Amaleque. Não vai deixar ninguém lá, nem o gado. É para destruir tudo. O Senhor falou, eu vou fazer. Samuel foi para o trabalho dele. Saul foi para a batalha. Saul era um guerreiro quase invencível. Lutou, venceu, prendeu o rei amalequita, destruiu tudo. E aí Samuel chega. Samuel está sempre chegando na hora que Saul está desesperado. Primeiro Samuel chorou muito diante de Deus. Versículo 7 de Samuel 15. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente ao Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fim da espada. Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa viu destruir totalmente. Mas Deus mandou destruir tudo. Veja agora, versículo 11. Samuel está na presença de Deus e Deus fala com ele. Arrependo-me de haver, versículo 11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel sabia que significava isso. Ele pensou, quando Deus falou com ele, mas que Saul infeliz ele deve ter pensado. Fui claro com ele. Ele disse que faria. Deus está arrependido de ter feito Saul rei. Deus ficou triste. Clamou a noite inteira. Samuel amava Saul, mas Deus não mudou. Versículo 12. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Não é coisa nenhuma. A pessoa que está no erro, ela tem a mente contaminada, a visão turva. A Bíblia diz que a mulher prostituta, ela acaba de comer, ela limpa a boca e diz: não cometi nada de errado. A mulher aqui é a pessoa que está perdida. Ela é capaz de discutir. Ela é capaz de ir a um tribunal brigar que ela está certa. E às vezes encontra um juiz que não vê a coisa como deveria ver e até dá razão. E ela sai até com o bolso cheio. Deus fez justiça. Saul disse: bendito sejas tu do Senhor. Samuel ficou olhando para ele. Samuel já sabia que já tinha chorado a noite toda. Executei a palavra do Senhor. Quando a pessoa realmente não serve a Deus, meu irmão, ela vê por alto, ela não vê os detalhes. Ela acha que todo mundo não pode fazer aquilo. Ela pode. Ela vê razão no erro dela. Não, mas Deus sabe, né? Que eu estou fazendo isso aqui porque eu preciso. Senão não faria. Executei a palavra do Senhor. Será? Então disse Samuel, versículo 14: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram,
porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Mas Deus diz para matar tudo. Por que eles tinham agora que perdoar ao melhor? Que direito eles tinham? Deus falou: você vai acabar com tudo. E ainda para oferecer a Deus. Jesus disse que vai chegar o tempo que um fanático vai nos matar pensando estar oferecendo um culto a Deus. Palavra de Jesus. Gente doida, nécia. Deus disse: você está lembrado, Saul, através de Samuel, estou. Amaleque, eu prometi que iria destruir aquele povo, então vai agora e destrói. Mas nenhum animal você deixa vivo, hein? Aí o povo e ele achou que aquelas vacas deviam dar muito leite. Aquelas ovelhas bonitas deveriam ser salvas. As outras destruíram tudo. Segundo ele aqui agora, pode ser até aquela esperteza que aparece na hora que a pessoa quer se livrar, e nós as poupamos para oferecer ao Senhor teu Deus. Aí o Samuel diz: espera tal. Versículo 22, para a gente não perder muito tempo. Depois você lê isso aqui e faz um estudo, por favor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Ô Saul, você é doido. Deus não está querendo comer carne de vaca, de carneiros, não. Ele quer obediência à palavra dele. Meu irmão, não importa se você é o maior ofertante da igreja. Deus não está interessado no seu dinheiro. Aquilo ali é um privilégio que ele dá, de tirar parte do seu e dar na obra dele. O que ele está interessado em você é que você obedeça a palavra dele. Não, missionário, mas eu sou empresário que tem 200 empregados, tem 500. Na minha igreja eu sou muito respeitado. Que vergonha para você. Você devia ser respeitado igual o pobrezinho mais pobre que tem naquela igreja. Que todos têm que ser respeitados com dignidade. Não é porque você é um empresário que vamos bater pau. Aqui está o fulano tal e vamos apresentar. Tem gente que gosta disso, mas está errado. Na casa de Deus você é tão importante quanto qualquer outra pessoa. Não, eu não acho, missionário. Eu sou o juiz de direito, eu sou... É nada, irmão. Você é um pobre, nu, cego, miserável. Se Deus não colocar a mão sobre você, o diabo acaba com você em 2 petelecos aí. Saul, acorde! Acorde, meu irmão! Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça. E o atender, respeitar a palavra, melhor é do que a gordura de cabelos. Saul, agora você fez o pior. Ali você inclinou-se para o desespero. E agora? Versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amigo, a rebelião, ele inclinou-se para ela. É um demônio que está passando por muita gente. Quantos se rebelam contra a liderança que Deus estabeleceu? Não, foi você, como podia ser qualquer outra pessoa. Louco. A rebelião é comparada ao pecado que uma pessoa vai, pega uma pinga, pega um bife, pega outra coisa e invoca o espírito do inferno e diz: eu estou te dando isso para você me ajudar. Esse é um pecado que Deus não aguenta, a pessoa invocar o próprio Satanás para conseguir ajuda, quando Deus não pede nada e manda que invoque só ele.
Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só lhe darás culto. A rebelião é igual ao pecado que aquela pessoa faz. É igual. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Não, mas eu sou de Deus. Você era de Deus, Saul. Você agiu agora, não é só honesto, não. Você agiu de maneira estúpida mesmo. Você se inclinou para a rebelião tomou conta de você. O mesmo pecado que faz aquele que invoca as forças do inferno, você cometeu. E o porfiar, ficar discutindo, apresentando razão, querendo forçar, vencer por argumento, porque eu sou tal, porque eu sou... Meu irmão, o porfiar é como iniquidade e idolatria. Mesma coisa que tem aquele que se prostra diante de um ídolo, que diz ao ídolo: você é minha mãe, você é meu pai. É a pessoa que fica porfiando. Não tem. E porque você rejeitou a palavra do Senhor, esse foi o pecado dele. Ele sabia que Deus havia dito aquilo para ele. Você sabe o que Deus tem dito para você. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. Rejeitou a ti, para que não sejas rei. Se Deus te tirar o reinado, você vai mandar uma dor embora, ela não vai. Vai mandar uma tentação embora, ela não vai. Ela vai porque Deus te constituiu rei aqui sobre a terra. Você é um rei para Deus. Você faz a obra para Ele. Mas se Ele tira isso, por sua causa, você não consegue nada. Quanta gente só tem forma hoje. E é brava. E as pessoas acham que ela está com a razão. São vazias, ocas, fracas e até cheias de pecado. Rejeitaram a palavra de Deus. Deus as rejeitou. Não se incline para nenhuma tentação. Não se incline para nenhum caminho. Continue no caminho que Deus tem colocado para você. Sirva a Deus. Seja firme. Você vai chegar lá em nome de Jesus. Atrasou a bênção. Aparentemente o profeta humilhou, porque ele, como rei, sentia-se humilhado. Continue firme. Não seja nécio. É uma aprovação para você. Recebeu uma ordem, faça conforme a palavra veio ao seu coração. Não, eu não quero saber. Ai, Deus rejeita você. Inclui você na lista dos feiticeiros, dos idólatras, dos iníquos. E você perde a bênção completa. E Deus não quer que você perca. Deus quer que você seja uma bênção. Amém? Olha assim nas suas mãos. E diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te ofereço as minhas mãos e eu te peço, coloca, Senhor, nesta mão o teu poder. Agora põe a mão em cima de onde está a dor, onde está o caroço, a hérnia, o defeito físico, o ouvido surdo, o olho cego. Se não for possível, coloque sobre o seu coração e diga assim: em nome de Jesus, eu não aceito, nem permito mal algum na minha vida. Eu exijo, diabo, você e o seu mal, sai de mim, sai agora. Deixa o missionário orar. Pai, eu venho a ti em nome de Jesus, em favor de todas estas pessoas que estão orando neste momento. Meu Deus, desça com teu poder sobre essas vidas e cura neste momento. Oh, meu Pai, cura esta senhora que o ovário parece uma árvore seca. Ela precisa dele vivo, produzindo os hormônios. A outra que tem a trompa obstruída. A outra que o útero está infeccionado, inflamado, tem hemorragia,
caroço. O doutor quer até arrancar e jogar fora. Toca, Pai, cura neste momento. Esse homem que está com mal na próstata, essa pessoa que tem as pernas duras, dói, o joelho, ó Deus, com artrose, o médico já está falando até em colocar uma prótese de plástico. Oh meu Deus, essa pessoa que tem o ouvido surdo, barulhento, dolorido, os olhos cegos, tem catarata, glaucoma, miopia, presbiopia, astigmatismo, hipermetropia, estrabismo. Meu Deus, essa pessoa que parece que tem areia dos olhos, canal lacrimal está entupido. Meu Deus, cura nesse momento esse olho que nunca tem lágrimas. Oh, meu Pai, toca nesse corpo enfermo, nesse rim paralisado, né, que tem pedra, na vesícula que tem pedra, no pâncreas que não funciona mais perfeito. Ele está desorientado, está dissolvido. Jesus, o Senhor disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Toca, meu Pai, agora nessa pessoa do coração grande, do pulmão fraco. Oh, meu Deus, que não abre a mão e não fecha, que tem a perna torta, mais curta, braço defeituoso. Meu Deus, remova caroços, hérnias. Eu vou usar a autoridade que o Senhor tem me dado, como ministro da palavra de Deus. Eu me dirijo agora a todo espírito de enfermidade, de doença, a toda dor. Eu digo: mal, você tem que soltar essa pessoa agora. Dor vai embora. Saia deste ouvido surdez, saia deste olho cegueira, saia dessa perna demônio da paralisia, saia desse braço agora, saia desse olfato, saia desse paladar, sai desse tato agora, vai embora todo mal. Eu estou mandando em nome de Jesus, todo mal sai agora. Levante a mão e diga: obrigado, Jesus. Abaixa a mão, não sente. Faz o que você não podia fazer. Você não podia andar bem, sai andando em nome de Jesus. Você mancava, deixa de mancar agora. Você não podia levantar o braço, levante agora em nome do Senhor Jesus. Faça o que você não podia fazer. Isso, em nome de Jesus. Tinha bursite, faz agora. Não podia jogar o braço nas costas, tinha a perna dura, vai lá, mexa com o joelho agora, em nome de Jesus. Você não podia fazer o quê? Virar o pescoço para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, faz agora. Tapa o ouvido que era bom, escuta com aquele que não escutava. A mesma coisa com o olho. Oh, Jesus está curando. Missionário, já recebi a minha bênção. Quem o mal sumiu, levanta a mão em nome de Jesus.